Olá, sou Cida, sou guia de turismo do Parque Nacional do Catimbau, em especial da trilha do sítio arqueológico de Alcobaça. Vou falar um pouquinho sobre essa trilha do sítio arqueológico de Alcobaça para vocês. Essa palestra é uma apresentação do sítio arqueológico de Alcobaça, que faz parte do projeto Trilhas do Alcobaça, Conhecer, Preservar e Compartilhar, com o apoio do governo de Pernambuco e da Lei Paulo Gustavo. Sobre o que vamos conversar hoje: Parque Nacional do Catimbau, Sítio Arqueológico do Alcobaça, visitas ao sítio arqueológico e visita guiada. Não era. O Parque Nacional do Catimbau é uma das 7 maravilhas de Pernambuco. Temos um dos biomas da Caatinga. O Parque Nacional do Catimbau foi criado em 2002 com a finalidade de proteger o ecossistema Caatinga, proteger os sítios arqueológicos, as cavernas. Vamos lá? Parque Nacional do Catimbau, estado de Pernambuco, cidade Buíque. O parque são 62.294 hectares, pegando 3 municípios, que é Buíque, Tupanatinga e Bimirim. O que quer dizer Catimbau? Catimbau quer dizer cachimbo velho pequeno, ou terra de feitiçaria. Então é um lugar mágico. Sítio arqueológico de Alcobaça, segundo maior sítio arqueológico do Brasil. O sítio arqueológico de Alcobaça é o segundo maior sítio arqueológico do Brasil. Ele fica em um paredão com aproximadamente 70 metros de pintura rupestre. Ele está localizado no sítio Serrote Preto, na zona rural de Buíque, no distrito do Carneiro. Faz parte do Parque Nacional do Catimbau, descoberto na década de 70 pelos moradores da região, que ele era chamado como Pedra Pintada. E os mais antigos, os moradores mais antigos, eles não sabiam a importância que tinha esse sítio arqueológico. As arqueólogas chegaram aqui nos anos 70 e aí foram encontrando esqueletos humanos, o material lítico com ponta de flecha, machadinho, colar, vestígios de fogueira. A datação mais antiga desse sítio arqueológico de Alcobaça é aproximadamente de 5.000 anos, que são vestígios de fogueira que é encontrada aqui no sítio arqueológico de Alcobaça. Como eram feitas as pinturas rupestres? As pinturas rupestres eram feitas com ocre de ferro. Temos aí o pilão, onde provavelmente colocavam o ocre de ferro, pisava e com pincéis feitos de ponta de pau ou com o próprio dedo fazia as inscrições rupestres. Aí temos várias tonalidades dessas pedras que são encontradas aqui. E aí é um pouquinho das pinturas rupestres que temos dentro do Parque Nacional do Catimbau. Aqui em Alcobaça predomina mais a tradição agreste, que são figuras isoladas. Também temos a tradição nordeste, que temos um sítio que é chamado dos Homens Sem Cabeça. E temos a Itacoatiara, que é em baixo relevo, que é esculpida na pedra. Essas são um pouco das pinturas rupestres que temos lá no sítio arqueológico de Alcobaça. Aí temos aí a trilha, que são aproximadamente 2,5 km. A trilha é feita a pé, pode também ser feita de 4x4, para conhecer um pouquinho e ver de perto a fauna, a flora
e conhecer um pouquinho da nossa vegetação, que é a caatinga. Todas as espécies de cactos também é encontrado aqui na trilha do sítio arqueológico de Alcobaça. E temos uma espécie híbrida que só encontramos aqui, dentro do Parque Nacional do Catimbau, só encontra na trilha do sítio arqueológico de Alcobaça. Temos uma diversidade de plantas medicinais, temos um morrinho que é conhecido como Morro do Cuscuz, aí passa numas pedras escuras, que também elas são pedras oxidadas, hein? Em tudo que elas recebem sol e chuva, elas oxidam, fica uma pedra bem bonita. Quando o sol bate, elas ficam azul, é incrível. Aí também temos a trilha do arco-íris, que essa não tem como não falar dela. É uma trilha incrível. As pessoas que vêm para conhecer acham belíssimo as formações rochosas que temos nela. Então isso é só um pouquinho do que temos aqui, viu, na trilha do sítio arqueológico de Alcobaça. Tem muito mais. Nessa trilha do sítio arqueológico de Alcobaça, podemos passar em duas trilhas, que é o Morro do Cuscuz, para ver as pedras azuis e também para termos uma vista de 360 graus do alto. Aí vê o Brejo, Mirante do Brejo e Mirante de Alcobaça, que é uma vista bem bacana. Essa é a trilha do arco-íris. É uma trilha, você pode fazer chegando lá nas pinturas rupestres, ou pode fazer o contrário. Indo para as pinturas rupestres, pode primeiro passar na trilha do arco-íris para ver umas pedras coloridas, que é como se fosse um arco-íris mesmo, bem bonito, vale muito a pena passar nessa trilha do arco-íris. E aí está um pouquinho dos nossos cactos, das pedras, formações rochosas. Toda a formação rochosas aqui do Parque Nacional do Catimbau são rochas sedimentares, então são uma rocha mais compactada. Quando ela fica mais amarela, ela é uma argila mais compactada. Quando ela está mais vermelha, é a presença de óxido de ferro. E é lindo ver isso aqui. Caatinga significa mata branca. Na época da seca, ela fica toda acinzentada. Temos o marmeleiro, por exemplo, ele em cima a folha é verde, embaixo a folha é branca. Quando ele está na época da seca, aí ele fecha, e assim que chove, ele abre, por isso que mata branca pode ser que também venha daí. E não cansa morar num lugar desse, porque a caatinga nunca está igual, sempre tem mudanças. Falar um pouquinho da fauna e da flora da trilha do sítio arqueológico de Alcobaça. Tem várias espécies de cacto, temos catingueira, que é uma planta bem fedorenta, temos o marmeleiro, este é cheiroso, jurema branca, jurema preta, o alecrim dourado, o alecrim do mato, o alecrim do campo, esse é o da música, temos o juazeiro, temos também o velame, o pinhão brabo. Também, minha gente, temos cobra, raposa e algumas espécies de pássaros, como o galo de campina, o galo de serra, o casaca de couro, seriema, a sariema, saguim, a onça parda, gato do mato e muitos outros. Se você quer conhecer, então vem para essa trilha do sítio arqueológico de Alcobaça. Tudo isso a gente pode ser que encontre algumas cobras, tudo isso tem nessa trilha do sítio arqueológico. Mas vem-se embora para cá, sair é o de menos, vem conhecer o restante, tem muito mais. Esse é o mandacaru, ele bota um fruto chamado de babão. Esse é o coroa de frade, também bota fruto, parecido uma pimenta. E esse outro é o facheiro. O facheiro dá para você passar a mão nele e ele vai te dar um sonzinho como se fosse chuva.
E antigamente usava muito o facheiro para fazer tocha para andar à noite. Hoje em dia se perdeu muito isso porque as pessoas querem mais usar a tecnologia. Aí temos essa outra espécie de cacto que é conhecida como quipá. A outra é palmatória, ela bota uma flor, todas elas, flor e fruto, que enfeita a caatinga, fica tudo bonito. Esse outro é o rabo de raposa, bota fruto também e é muito saboroso. Esse é o chique-chique ou alastrado. Por isso que os vaqueiros usam a vestimenta não só para se proteger das urtigas para correr boi, mas dos cactos também, principalmente do chique-chique. Esse aí é o caixa-cobri, bota um frutozinho que é bem saboroso. E essa outra é a espécie híbrida, que só tem aqui no sítio arqueológico de Alcobaça. Ela é uma mistura do chique-chique com caixa-cobri, que deu essa outra espécie que ficou mais exuberante na caatinga. Se adaptou melhor. Aí temos aí a urtiga branca, essa outra frutozinho ali é o fruto da quixabeira e o outro é o pinhão-bravo. Todas elas usadas como plantas medicinais. A urtiga é muito usada para entirícia, a quixabeira para qualquer tipo de inflamação. E o pinhão-bravo, ele é muito bom como cicatrizante. Aqui, visita ao sítio arqueológico, aproveita para conhecer e se encantar com essa maravilha que temos aqui. Vem-se embora! O sítio arqueológico de Alcobaça, ele é aberto todos os dias, de 6 às 15 horas, dá para fazer essa trilha do sítio arqueológico. E eu sou guia, moro na entrada do sítio arqueológico de Alcobaça. Então, você que quer vir para conhecer, vamos agendar. Eu sou guia, trabalho aqui. É um sítio arqueológico que ele só entra com guia, e a vestimenta que você pode vir para fazer essa trilha tem que ser de tênis ou bota, uma calça confortável, sempre tem que trazer um boné, protetor solar, sempre trazer água, isso é importante para essa trilha. Aí tá meu contato, qualquer coisa, aí temos aí o meu contato, o de Renata, que é o Instagram do coletivo também. E aí você que não segue o coletivo nem se dá guia, vamos lá, vamos seguindo, vamos dar um apoio aí. Agradecemos muito.